Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma reunião do grupo de professores de geografia, certo? Lancei o convite também para os professores de Conde, alguns professores de Conde, devido à importância da temática, certo? A educação ambiental em ação a partir da geografia. Isso aí, a educação ambiental está ligada à geografia e a geografia é ligada à educação ambiental. Assim como outras disciplinas, né? Que é educação ambiental interdisciplinar, não é isso? Então, trouxe hoje uma pessoa muito importante também, exemplo de luta, de esforço, dedicação, Ricélia Marinho Salles. Ricélia Maria Marinho Salles, quero puxar logo um Salles. Quero agradecer muito por ela ter aceito assim o convite, né? Mostra assim a humildade que ela tem, né? Uma agenda tão lotada, porque muito requisitada, com certeza pela formação que tem, certo? Mas ela de pronto aceitou o convite. Isso me deixa muito assim lisonjeado, certo? Então eu passo aí a palavra para Ricélia, que hoje é professora doutora da UFCG. Para todos nós, tá certo? Foi aluna também lá do meu grupo de estudo na UFPB, certo? Fez geografia comigo e hoje está aí. Parabéns. Agora eu passo a voz para você. Obrigada, Ariel Nelson. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Para mim é sempre muito importante falar de duas coisas que eu tenho identidade assim, né? Desde sempre, né? Eu tenho técnico em saneamento e hoje a gestão ambiental no IFPB, mas desde lá, da época que eu fiz saneamento, que eu venho trabalhando na educação ambiental. Então, eu não sei quantos de vocês já viram um projeto que tem junto com a Marinha do Brasil, que até ficou meio adormecido, que a gente entregava a sacola plástica, né? Na época era o que a gente pensava que era o melhor. Hoje eu já questiono, né, que a gente deveria ter entregue outro tipo de sacola ou de recipiente, mas era na orla, né? Isso eu tinha 14 anos, 13 anos, e a gente fazia esse dia, né, no domingo. Não era dia de aula, a gente ia com a professora Delcides e ia nas praias entregando aos banhistas essa sacola plástica e também conversando sobre a importância de recolher aquele resíduo que ele levou para a praia ou que ele adquiriu ao chegar na praia. Então, a educação ambiental ela vem acompanhando a minha vida, né? Mas ela é um processo também que a gente precisa entender. Ela é mais do que só um conteúdo para a gente ministrar na sala de aula enquanto professor. E aí vem o grande desafio, né? De entendermos exatamente o que significa essa educação ambiental, né? Qual a importância que ela tem. E assim também, qual a importância da educação em geografia, né? Do curso de geografia e da disciplina geografia. Que aí foi outro pulo, né? Quando eu fui para a universidade, o pessoal, os meus professores do IF ficou na expectativa de que eu fosse para a engenharia. Mas eu achava que eu tinha que ir para a geografia, porque o meu grande sonho era conhecer o mundo. Só isso que eu queria. E aí, naquela minha adolescência, eu escolhi a geografia. E, na verdade, eu acho que foi a geografia que também me escolheu, né? E eu tenho muito orgulho de ter feito geografia. Depois saí da UFPB, fui fazer o mestrado em Natal, na geografia também. E depois entrei na UEPB, campus de Guarabira, para lecionar no curso de geografia. Quis o destino que eu fosse professora geógrafa formada, mas estivesse atuando hoje na área de engenharia. Então, hoje eu sou professora
né? Ah, Janaína, que bom, Edelcides também foi professora dela, legal, muito bom, aquela mulher é fantástica, é muito acolhedora e muito, que me impulsionou, né, dentro do ensino médio. E na engenharia hoje, eu sou da área de ciências do ambiente e leciono educação ambiental e leciono ciências ambientais. Então, também faço parte hoje do corpo docente do mestrado em sistemas agroindustriais, que a gente também traz essa discussão, né, da sustentabilidade, da agroecologia, para a gente discutir dentro dos sistemas de produção de alimentos. Então, tudo tem a ver, né, porque termina-se na sustentabilidade os princípios que vão nortear as práticas profissionais daquelas pessoas que a gente está tentando colocar no mercado de trabalho. Então, hoje eu vejo que a educação ambiental e a geografia, eu não consigo mais me separar, né? Eu não sei mais qual é o ponto que existe uma e que existe outra. Até porque, quando a gente vai ver, né, qual é o objeto da geografia? É exatamente essa relação sociedade-natureza. E é exatamente essa relação que a gente precisa ter essa consciência, né? De quem somos nesse planeta, o que esse planeta precisa, né? Que a gente tome conta dele, mas não da forma que a gente está querendo, né? Que coletivamente o que se sobressai é: eu tomo conta do planeta como se eu fosse o dono, uma propriedade, e eu me sinto na liberdade de usufruir, de explorar, de não ser racional, né, quando eu estou diretamente lidando com os recursos naturais, como se fosse terra de ninguém. Mas isso tudo tem um sentido, tá certo? Não é por acaso que isso acontece. Nosso próprio contexto histórico, ele vai nos ensinar muito a ser explorador e a ser dominador. Então, quem é que quer ser numa relação o dominado? Né? Ninguém. Mas, na verdade, a gente precisa dizer que chegamos a um ponto, inclusive do próprio planeta, de vida nesse planeta, para a nossa espécie humana, que nós temos que acabar com essa ideia de explorador e explorado, dominador e dominante. Porque se a gente continua nessa lógica, não vai mais existir condição de vida para nós nesse planeta. Então, eu vejo que a educação ambiental, e aí, hoje à tarde, eu passei para a Arionelson alguns documentos, né, que são legislações, e até brinquei com ele, eu disse: Anielson, não assusta o pessoal, não, não diga que é para ler para hoje, não, porque senão o povo cai duro. Mas, na verdade, porque essa legislação é também um dos pilares para a gente entender a educação ambiental, que é o político institucional. Então, quando a gente discute, por exemplo, território, né? Ordenação, ordenamento territorial. Quando a gente vai ver os conflitos e quando a gente vai ver como isso se apresenta, a gente diz assim: olha, se nós não tivermos uma educação para realmente entender a função da natureza na nossa vida, e que, na verdade, quem depende da natureza somos nós e não ela da gente, então nós não vamos ter limite. E aí, uma das esferas da educação ambiental tem que ser o político institucional, assim como também quando a gente discute território. Então, se a gente não tem a política, não a partidária, né, mas a política como aquele instrumento que vai organizar o que pode, o que não pode, o que é direito, o que é dever, qual o papel do cidadão. Então, a gente precisa da política para ter essa organização social. E aí, eu passei para a Arionelson, né, que a Constituição Federal, eu não passei para ele, mas aí todo mundo tem acesso em PDF, né, quando a gente faz uma busca. A Constituição Federal, ela, a partir do artigo 225, ela vai exatamente colocar para a gente que é fundamental nós termos um ambiente equilibrado, uma condição, né, de ter saúde a partir daquilo que a gente respira, o que a gente come, o que a gente veste, até a tinta que a gente pinta a nossa casa.
nós temos que saber exatamente que temos que ter um controle disso, porque muitas vezes a gente compra a tinta da moda, mas ao longo do tempo ela vai liberando substâncias químicas e vai trazendo doença para a gente. Então, até isso passa pela educação ambiental. As escolhas pessoais. Eu preciso saber exatamente que eu tenho a opção de chegar num supermercado e comprar tudo enlatado, tudo cheio de plástico, cheio daquelas embalagens, mas, na verdade, se eu estiver comprando diretamente da agricultura familiar, eu vou estar comprando um alimento mais seguro, mais saudável, nutritivo e sustentável. Porque eu estou gerando uma cadeia de sustentabilidade econômica, social, cultural. Então, quando eu falo de dimensões da educação ambiental, eu estou colocando isso. A dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão econômica, a dimensão cultural e político-institucional. E tudo isso vai caber dentro da política. Né? Então, essa política é exatamente a base que nós temos para definir conceitualmente o que é educação ambiental, quais são os princípios, quais as estratégias que nós temos para colocá-la em prática. Está tudo feito receita de bolo nesses documentos. E aí eu cito para você, a Política Nacional de Educação Ambiental define isso. A Política Estadual de Educação Ambiental, que também nós temos, né? É bom que a gente divulgue também isso, porque pouco se fala que nós temos a Política Estadual de Educação Ambiental. Nós temos a Política Nacional de Educação, que vai citar lá que uma das coisas que nós precisamos colocar na educação é o princípio da sustentabilidade, além de todos aqueles respeitos, né? Respeito à diversidade, inclusão. A nossa política estadual, ela vai estabelecer isso, inclusive com as metas. E nós temos também a política estadual de educação, que também vai colocar para a gente como a educação ambiental, ela precisa ser posta em prática. E aí alguém pode dizer assim, professora, legal isso que a senhora está falando, mas é muito bonito jogar nas costas da gente, que a gente que tem que ter essa responsabilidade, quando a gente não ganha mais nada por isso. E aí eu digo para vocês, eu entendo também esse lado, mas eu entendo também que a gente, nas nossas formações, a gente não exige dos gestores que eles também cumpram o papel deles. Porque se a educação ambiental tem que ser posta em prática, e está lá na política estadual, inclusive, nós temos que ter uma formação de, no mínimo, 80 horas só para preparar os professores para trabalhar a educação ambiental. Então, a gente precisa exatamente conhecer qual é a política, qual é a normativa, quais são as leis, para poder a gente também cobrar dos gestores essa qualificação. Que é muito bom o gestor chegar, entregar o livro e dizer, olha, a educação ambiental é posta de modo interdisciplinar. Então, onde você coloca na sua disciplina, tá bom. Mas aí a gente faz uma reunião diária, né? Como está aqui mais ou menos agora. Minha gente, olha, vamos ver aqui no calendário, o Dia Mundial da Água, o Dia da Árvore, a Semana do Meio Ambiente, nós vamos fazer o quê? Aí alguém diz, não, olha, vamos enfeitar nossa escola. Encher de cartazes com as mensagens, que aquilo ali é uma comunicação. E depois, quando acabar a semana de meio ambiente, a gente faz o quê com aquela lixaria todinha? Então, hoje, nós estamos também no nível da educação ambiental, que a gente precisa saber exatamente. Nós temos que ter criatividade para colocar a educação ambiental em prática, e nós precisamos já prever que a nossa ação da educação ambiental, ela não pode gerar aquilo que a gente questiona tanto, que é o resíduo, que é o consumo. Então, nós temos que ter, dentro da nossa capacidade, né, organizar aquelas pessoas mais criativas para trabalhar, inclusive, a arte e a geografia. Então, como é que a gente vai colocar aqui, dentro da temática, a educação ambiental, mas a partir da reutilização de materiais que seriam lançados como resíduo, né? Como descarte.
Então, tudo isso, dentro da educação ambiental, a gente está o tempo todo sendo provocado, né? Para ter uma nova mentalidade, desenvolver novas didáticas, utilizar, inclusive, o problema da realidade. Então, não adianta a gente estar discutindo a educação ambiental, dando ao aluno uma perspectiva, um exemplo de coisas lá de São Paulo, do Sudeste, não sei de onde. O menino nunca nem foi lá. Então, vamos conversar sobre o que nós temos aqui, né? Vamos conversar daquele problema que está na frente da casa do seu aluno, na porta da nossa escola, dentro da nossa escola, dentro da nossa casa. Então, a educação ambiental também, assim como a geografia, está nos convidando hoje para olhar para dentro, promover ação interna, inclusive nossa, enquanto indivíduo, né, revisitar nossos próprios conceitos, para depois a gente acreditar naquilo ou não, né, porque não adianta. Se eu vou e saio espalhando aí, porque a educação ambiental é isso, é aquilo, aí eu até decoro os conceitos. Mas se eu não acredito na educação ambiental, a primeira oportunidade que eu tiver de comprar um saco de pipoca, eu como a pipoca e jogo o saco no chão. Porque eu não internalizei aquilo. Aquilo não me tocou. Eu não estou vendo ainda a demanda e a necessidade de colocar aquilo em prática. Então, era nessa... Isso é uma breve introdução, tá certo? Do que eu pensei para a gente conversar hoje, né? Para a gente conversar mais hoje. Então, seria algo, né? Um olhar a si mesmo, né? Um enxergar a realidade e sua complexidade. Como colocar em prática? Isso foi o mote, né? Digamos assim, que Ariel Nelson veio me provocar. Diga aí, Riceiro, como é que a gente coloca a educação ambiental em prática? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? A geografia e a educação ambiental, né? Que a gente precisa fazer parte, essas duas coisas precisam estar na nossa agenda diária. E, por fim, a gente tem que começar colocando amor, né? Então, vamos lá, vamos ver se vocês estão preparados para o dia de hoje, né? E essa é a minha pergunta. Vamos começar? E aí, você está preparado? Então, a gente precisa realmente ver se o coração e as mentes estão preparados, né? E aí vem Cora Coralina, que ela diz assim para a gente: todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Então, também não adianta, né, hoje a gente fazer essa conversa, e aí a gente já ter a certeza, não, então, a partir de hoje está tudo resolvido, a conversa já aconteceu. Não, o tempo é de cada um, né? Possa ser que alguém seja tocado hoje, possa ser que não surta efeito, mas o tempo talvez vai nos dizer alguma coisa. Mas hoje a gente já pode partir, né? Ter um ponto de partida, que é a gente olhar para nós mesmos e aí começar a pensar, bem, eu realmente já parei para pensar se eu consigo aprender aquilo que eu ensino, porque uma coisa é eu divulgar, né, pronunciar, falar, repetir o que está no livro, e outra coisa é eu ler o livro, gerar uma reflexão daquilo que eu estou lendo, tentar compreender o que aquele autor falou, ver como isso acontece na prática, para depois eu realmente dizer, eu aprendi. Né? Então, a gente termina sendo aluno, depois a gente é acolhido pela educação, se torna professor, mas às vezes a gente não para pensar se realmente a gente aprendeu, ou o que eu aprendi, ou o que eu me permiti aprender. E uma das coisas que a gente vê também que nessa discussão é necessário é a gente desnaturalizar os elementos de destruição de vida na Terra. Então, muitas vezes eu vejo assim, um avião soltando aqueles agrotóxicos naquela imensidão de monocultura do
Cerrado brasileiro principalmente, mas também tem aqui no Nordeste a cultura da soja. Eu vi aquilo no jornal, no noticiário, mas para mim, tudo bem, é só um avião sobrevoando e é melhor que ele faça porque é mais rápido. Então, eu tomei para mim como se aquilo fosse algo natural. E aí, hoje também, dentro da educação ambiental, a gente para pensar até que ponto o uso de agrotóxico é realmente necessário para as culturas que nós temos e para o tipo de solo que nós temos. Então, nós precisamos desnaturalizar vários elementos. Eu citei um específico, mas são vários elementos. Então, essa desnaturalização é exatamente um ponto que eu posso trazer para refletir junto com meus alunos. Né? Quais são os elementos que destroem a vida na Terra? O que é que destrói a vida na Terra? E aí a vida humana e a vida animal e a vida vegetal, né? Os tipos de vida, inclusive os microscópicos que estão no solo, na água, né? Na parte oceânica, que a gente não tem ainda nem o domínio do conhecimento total daquele habitat. Então, a gente vai precisar também pensar, né? Nós temos que buscar o mínimo possível, né, de condição de existência nesse planeta. Então, estamos vendo aí os relatórios de IPCC, por exemplo, que saiu agora há pouco, né, ele aponta que a ação humana, agora atestado cientificamente, é, sim, quem está acelerando o processo de destruição das vidas no planeta Terra. E aí, o que seria o mínimo para a gente conseguir existir? Já estamos chegando nesse limite? Então, esse também é outro elemento que a gente precisa abrir a discussão, né, democratizar essa discussão, junto, inclusive, a nossos alunos, né? E a realidade, ela é perfeita para que a gente possa observar. A gente começou hoje, Kleber, dizendo, né, do projeto aí de pescar plástico. Né? Tu imagina, pescar plástico, isso é impactante. Né? Isso já apresenta um elemento de destruição da natureza. E qual é a responsabilidade que nós temos nisso? Né? São as nossas escolhas, inclusive enquanto consumidor, que se a gente muda a nossa escolha, não se preocupem, que a parte econômica ela se adequa rapidamente para atender aquilo que a gente está dizendo que não quer mais. Então, a sustentabilidade também gera economia. Outra coisa, né, que a gente vai ver, mas olhar essa realidade, ela é muito complexa, e realmente é mesmo. Né? E a gente tem um olhar dos indivíduos, né, e a gente tem um olhar da coletividade. A gente tem uma natureza e a gente tem um tempo. Né? Então, é sempre bom a gente pensar o tempo todo, eu estou trabalhando na geografia, eu estou trabalhando na educação ambiental, mas eu estou trabalhando em que tempo? Eu estou trabalhando em que perspectiva de natureza, né? A partir de que indivíduo, de que coletividade, de que sociedade que eu estou falando. Então, quando a gente começa a pensar, né, na segurança, nas ações, como a gente está fazendo tudo na nossa vida, e aí é tudo mesmo, tá certo? Como é que eu trato a minha família dentro da minha casa, como é que eu trato meus colegas de trabalho, como é que eu trato o meu aluno, como é que eu sinto a dor do outro. Então, são muitas coisas dessa complexidade de indivíduo para a gente também se resgatar, né? Porque tudo está muito acelerado. E aí é vir para o tempo, né? O tempo da internet, o tempo da notícia, o tempo da... Tudo é muito rápido. E a gente está começando a entrar nessa rapidez e está se perdendo. Né? Então, parar para pensar, quem sou eu nessa história? Né? Como eu estou agindo nesse momento tão complexo? A natureza, ela por si só, ela vai oferecer para a gente todas as ferramentas, né? Então, todo o trabalho que a gente executa, ela tem vínculo direto com a natureza. Hoje a gente só tem um computador ou um celular porque todos os componentes dele saíram da natureza. Então, eu não posso o tempo todo estar querendo trocar meu celular a cada 2 meses, a cada 6 meses, quando muda a tecnologia, né?
essa natureza ela não tem mais essa biodiversidade toda para estar o tempo todo atendendo a esse modo acelerado que eu estudo, né? Porque o tempo da natureza, e aí o tempo novamente é outro, é muito mais lento do que o tempo da sociedade. E esse coletivo, de uma certa forma, né, ela tem, inclusive, a necessidade, que é a básica, né? A necessidade de comer, de vestir, de morar, mas ela tem as necessidades que o próprio processo de formação de complexidade da gente vai dizer, né? Eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter um celular novo, eu tenho que ter... Então, necessidades que vão sendo geradas, né, a partir do comportamento desse coletivo, mas que demandam uma pressão muito grande nessa biodiversidade, né? E, por outro lado, nós temos uma diversidade que também precisa ser respeitada nesse coletivo, né? É a diversidade de opções, né, de gênero sexual, de pensamento, de cor, de etnia. Então, toda essa nossa realidade complexa, ela vai exatamente se expressar, tanto no entendimento da geografia, como também no próprio processo de educação e de educação ambiental. Eu agora vou passar aqui um vídeo bem curtinho aqui para vocês, que é também uma fala de um pensador que ele é bem reconhecido em nível nacional, tá certo? Então, vale a pena também a gente entender um pouco o que vem ser essa complexidade e de como essa educação ambiental ela tem o poder de ser revolucionária, né? E aí não é daquela revolução da guerra, de a gente quebrar tudo, não, né? Mas é de uma transformação interna para o externo, né? A partir das compreensões que a gente vai ter. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? A urgência do momento que a gente vive hoje exige que nós tenhamos uma ação educadora ambientalista revolucionária, comprometida com mudanças culturais muito profundas. Não dá para ficar trocando 6 por meia dúzia, não dá para ficar dando retoques nesse modo de produção e consumo, nesse modo de ser e estar aqui no planeta. A humanidade toda precisa modificar o seu comportamento. E isso só vai acontecer com uma revolução, mas uma revolução cultural, uma revolução no modo de ser, no modo de estar aqui, nos valores, naquilo que nos motiva. E isso exige processos educadores. Você não faz revolução cultural com arma, você não faz revolução cultural com decreto, você faz revolução cultural com um processo educador profundo. E não é processo educador prescritivo, de professor falando, não joga papel no chão, ou coisa do tipo. Isso é a ponta do iceberg. O primeiro papel da educação ambiental, no meu ponto de vista, nessa perspectiva de transformação cultural, de promover uma verdadeira revolução nas nossas sociedades, é o de incentivar as pessoas a pensarem, é o de fazer aquilo que o Albert Camus falou no livro A Peste, a virtude, se a gente pode dizer assim, de um momento de doença, de um momento de pandemia, de um momento de dificuldades que estejamos vivendo, que é colocar tudo em suspensão, em termos de metas mais imediatas que se tem na vida. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e de repente você se perguntar, bom, quem que eu sou, por que eu existo, para onde que eu quero caminhar, quais são meus propósitos existenciais. Ao você se formular essas perguntas mais fundamentais, mais existenciais, você começar a se questionar em termos de necessidades materiais simbólicas, em termos de compreensão dos nexos de causalidade. Por exemplo, qual é a relação da pandemia com a extinção da biodiversidade, com a extinção de florestas? Como é que a pandemia e a degradação ambiental têm a ver com a degradação social, com a degradação humana? Como é que isso tudo tem a ver com o sistema político-econômico que a gente vive? A educação ambiental, primeiramente, pode e precisa incentivar as pessoas a pensarem
a se indignarem, a desnaturalizarem coisas que parecem óbvias. O Darcy Ribeiro tem um texto muito bonito chamado Sobre o Óbvio, onde ele nos incentiva a ver que nada é óbvio. É possível ser diferente. Não é óbvio a existência de ser Vixe, Maria, que não é óbvio a necessidade Ele agora viu que a gente foi pra de cima dominação dele. de um ser humano Ele agora quer o sobre quê? outro. A liberdade Não é de óbvio brincar. que nós tenhamos que comer carne. Né? Tem muita coisa que é vendida Só que como nem viu. óbvia Só e tô não que nem são viu. óbvias. E o papel primeiro da educação ambiental é incentivar as pessoas a desnaturalizar as obviedades Faz esse negócio pra ter cotidianas, atenção. a questionar e a se indignar com aquilo que é Amor de contra a vida, aquilo A que gente leva não, à rapaz. morte, leva à extinção da nossa espécie na face do planeta Terra. A partir daí, Bonitinho, as pessoas veem bonitinho, um mãe. segundo objetivo para a educação ambiental, Microfone que ligado. é o das pessoas, ao desnaturalizarem, atuarem no sentido de um mínimo, de um patamar mínimo de existência para todos os humanos. Somos quase 8 bilhões de humanos e queremos conviver num planeta pequeno, não somos adeptos de nenhum programa de eugenia, de extinção em massa, de redução do tamanho da humanidade nesse planeta. Então, nós precisamos pactuar uma forma de vivermos em 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, conforme a pactuação for feita, e a partir daí definir prioridades. Então, quais são as prioridades? É terra para todo mundo, como o estadista, hoje um dos maiores estadistas no planeta, chamado Francisco, que ganhou o título de Papa, né? Esse cara colocou um mote extremamente importante da pactuação: terra, teto e trabalho para todos os humanos. Se todos os humanos tiverem terra, teto e trabalho, nós teremos menos violência, nós teremos menos gente dormindo na rua, menos pandemia, porque as pessoas tendo teto, terra para produzir, tendo trabalho, elas podem se cuidar melhor, elas podem ter água encanada em casa, podem ter saneamento, etc. Uma segunda tríade de pactuação, acompanhando terra, teto e trabalho, é saúde, educação e natureza. Todo mundo tem que ter acesso público, gratuito, à saúde, educação e natureza de qualidade. Né? Natureza, como? Saúde e educação todo mundo falava, mas e natureza? Hoje, mais do que nunca, se sabe que sem acesso à natureza, sem poder mergulhar no mar, sem poder ver a beleza de um coral, sem poder conviver com a natureza em qualquer lugar que ela esteja, inclusive a natureza interior, né, dialogar com o seu próprio organismo, a gente não terá saúde, nós não teremos outra perspectiva de vida. Nós temos falado de uma terceira tríade, que é participação, o direito à participação política, a participação em todas as instâncias, na família, no bairro, no time de futebol, comunicação, como um segundo direito fundamental dessa tríade, comunicação educadora, comunicação onde eu possa falar sobre a minha verdade, ouvir a verdade dos outros, e o terceiro, espiritualidade. Espiritualidade, alguns estranhos, mas eu não sou católico, eu não sou budista, eu não sou da Umbanda. Não, é espiritualidade laica, é espiritualidade compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações. Né? Esses direitos, estando disponíveis e acessíveis a todos os humanos, eles podem viabilizar transformações culturais profundas. Então, os grupos pactuarem quais são os direitos básicos, as questões básicas para que todos os humanos compartilhem desta aventura que é a nossa passagem pela Terra, o nosso amadurecimento nesse planeta Terra, ele é fundamental para a gente cumprir uma quarta dimensão aí da revolução cultural que eu estou falando, que é uma nova cultura da Terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e do território. É uma nova cultura que nos leve a pôr as mãos na terra, a cuidar das sementes, a não ter medo da vida, a viver simplesmente.
Então, vejam, né? Sorrentino coloquei para a gente uma complexidade, né, de coisas que é exatamente aquela complexidade que a gente vinha conversando, né? E aí ele diz o seguinte, ó, preste atenção, então, como que a gente vai continuar tendo vida nesse planeta, né, se a partir do momento que a gente ignora tudo, né? Então, como é que, de fato, a gente tem condição, né, como poderíamos colocar essa educação em prática, né, a partir da geografia? A gente fica nesse questionamento e eu vou dizer a vocês, eu não tenho resposta para isso não, tá certo? Essa resposta, ela vai vir com o tempo, né, e com o amadurecimento da discussão aí da equipe, né, com a prática diária de vocês, inclusive com esse revisitar individual, né, de se encontrar, de ter uma identidade, se revisitar, para poder chegar a apontar algumas coisas. Mas o ponto que eu vou destacar aqui é exatamente que quando a gente está trabalhando a geografia enquanto conteúdo dentro da educação, né, nós já temos ferramentas suficientes a partir dos conceitos e dos temas que a própria geografia ela vai discutir enquanto disciplina, né? Então, a geografia ela vai facilitar esse nosso diálogo, né, para poder gerar essa conscientização, né, esse processo de reflexão sobre a própria forma de vida que a gente vai querer imprimir, né, nesse tempo tão curto que nós temos, né, a nossa vida humana é muito curta em relação ao tempo geológico, por exemplo, mas quais são as impressões que eu vou deixar aqui, né? O que eu posso deixar enquanto eu estiver nessa passagem, o que eu puder construir para melhorar a minha vida e a vida de todo mundo, né? Então, a geografia ela já nos dá essa possibilidade aí de começar a pensar nisso. E aí eu penso o seguinte, que nós podemos imaginar que a educação ambiental e a geografia, elas precisam fazer parte de nossa agenda diária, né? Então, da agenda, da disciplina, da escola, da família, dos grupos de amigos e da sociedade. E aí a gente vai estar colocando em prática aquela educação formal, a não formal e a informal, né? Que é tanto aquelas que vai veicular nos grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Qual a mensagem que eu posso colocar no grupo de WhatsApp para motivar a reflexão de pessoas que não estão frequentando a escola, por exemplo, né? Ou que já frequentou e não frequenta mais. Então, a gente está falando isso da educação não formal, né? Da informal, então, como é que eu posso impulsionar, por exemplo, que nos canais de notícia tenha lá alguma coisa relacionada com o meio ambiente? A gente sabe que hoje os meios de comunicação, né, os canais das redes sociais, ela é um mundo. E a gente pode se utilizar dessas ferramentas. Então, tem como pegar o WhatsApp, por exemplo, do JPB, né? Vou fazer uma propaganda aqui que eu nem gosto disso, mas de um canal local. E aí a gente tem condição de todo dia colocar lá uma mensagem, ou de preservação, ou de destruição, um conselho, né? E geralmente o povo lê os comentários. Então, isso seria o que a gente chama de educação informal, né, que também estaria a mídia, a comunicação responsável por executá-la. E na própria formação, né, na educação formal, nós já temos ferramentas e temos que ir aprimorando de acordo com a nossa criatividade e também com o processo de inovação da educação, né? Mas na agenda ela precisa, né? Primeiro a gente tem que ter a consciência de que nós precisamos saber mais sobre a educação ambiental. Nós temos que ter uma comunicação aberta, instruções e objetivos muito claros e o senso de responsabilidade. Né? Quando a gente fala de responsabilidade, é dessa responsabilidade de uma consciência planetária, né? De que tudo que eu faço aqui, nessa casa, nesse ponto que eu estou no espaço, ele tem reflexo no todo. Né? É aquela teoria da borboleta, não sei quantos vocês já entraram em contato com ela, né? Um simples bater de asas de borboleta, ela movimenta todo o sistema, né, porque ele está todo interligado. Então, a falta da borboleta ou de uma abelha, isso é um passo para a extinção da vida na Terra, né? Então, eu falo assim das duas espécies, mas eu falo de todo o complexo de vida que tem, que sustenta a vida humana, inclusive. Outra coisa mais que nós precisamos colocar na nossa agenda é esse planejar, organizar, delegar tarefas, né? Então, a gente precisa saber exatamente
eu vou trabalhar a educação ambiental, mas qual o sentido, né? Como que eu vou organizar isso? Como eu vou delegar tarefas? Habilidades de colaboração. Então, saber que eu estou dentro da geografia, mas eu tenho que conversar com matemática, com inglês, com a própria coordenação, direção da escola, né? Porque é um processo, e como eu falei com vocês, tem um tempo de maturação, né? Nem todo mundo está preparado para essa educação. Mas ela é urgente e necessária, porque cada vez mais a gente está se aproximando de eventos extremos, né? De situações de aumento de temperatura, de mudança de todo o sistema natural. Então, a educação ambiental, assim como a educação sanitária nessa época agora de pandemia, ela se faz urgente e ela precisa de colaboração. Então, desenvolver habilidades de colaboração são fundamentais para a gente colocar a educação ambiental em prática. A habilidade de elaboração e de resolução de problema, ela é muito difícil, complicada, né? A gente estava até comentando antes aqui também com o Kleber, e ele dizendo, eu preciso voltar para a universidade. Às vezes a universidade ajuda, mas às vezes nem consegue também, porque é um processo individual, né? Nós precisamos pensar como é que eu posso desenvolver essa habilidade de elaboração. E às vezes também tem um reconhecimento. Eu não consigo, mas a Arionelso consegue. Então, como é que eu posso colaborar com a Arionelso para que essa habilidade dele seja aprimorada e eu consiga também desenvolver essa minha habilidade de elaboração, né? E aí vem outra questão, que é a gestão de conflitos. E aí, mais do que vocês sabem mais que eu, né? Que essa gestão de conflito, ela é muito presente e constante, mas ela também, a gente pode tirar proveito dela, né? A partir dos conflitos, identificá-los e tentar fazer com que ele frutifique no sentido de gerar coisa boa, né? E não de gerar coisa ruim. Então, é bom essa gestão de conflitos para que a gente também compreenda que, a partir dele, a gente também pode desenvolver ações, né, de educação ambiental. E aí a gente pensa o seguinte, que nessa discussão toda, né, principalmente para colocar a educação ambiental e a geografia em prática, além dela estar na nossa agenda, nós precisamos trabalhar em equipe, né? E aí essa eficácia, ela vai realmente existir a partir da colaboração, do evitar, inclusive, os conflitos, né? Ou se o conflito existe, deixá-lo transparente, ir lá na causa principal e combatê-lo, né? Para que realmente a gente consiga estabelecer esse bem-estar, né, dentro da comunidade escolar, mas também de toda a sociedade e da natureza. E, por fim, né, que eu acho que eu já falei demais, eu quero escutar vocês, é exatamente, né, colocar amor para começar, né? E aí a gente pensa assim que tanto o amor pela geografia, né, quanto pelo exercício da educação ambiental, eles podem realmente promover uma revolução. Mas a revolução, ela não ocorre de modo só individual, né? Cada um, no seu tempo, tem que ter a sua individualidade para poder a gente motivar o outro também a promover essa própria revolução em si, né? Mas também na nossa sociedade. E outra coisa é que a gente pensa o seguinte, né? Nesse momento, principalmente que nós estamos, né, de pandemia, e que, infelizmente, talvez daqui para frente não seja a última, né? É a gente pensar que o estudar, né, ele pode tanto ser na escola, como ele pode ser em casa, como ele pode ser em qualquer lugar. Ele é difícil. Não é fácil estudar. A gente é professor, mas a gente estuda o tempo todo para poder ministrar a aula. E não é um exercício fácil, mas ele é possível, né? E a gente precisa ter o encanto pela educação, né? Ter realmente esse amor para começar, e não enxergar a nossa profissão, nosso exercício, como um peso, né? Ah, eu estou aqui e fazer feita a história, né? Banir aquela mentalidade que o ministro, inclusive, foi tão ousado de chegar no meio de comunicação e colocar, né? A pessoa que vira professor é porque não deu certo em nenhuma outra atividade. Eu não enxergo isso. Eu vejo que eu tenho muitas habilidades e eu poderia ser o que eu quisesse ser.
mas eu escolhi ser professora. Foi escolha minha, foi escolha minha. E eu vejo a minha ação como eu tenho um dever de sempre dar o melhor. E aí, meu compromisso com a educação é para meu estado, para o meu povo, e pode até pensar que é muito barrismo, mas foi esse o plano que eu fiz comigo, né, o meu projeto de vida, para apostar na educação, porque foi a educação que transformou a minha vida e a vida da minha família. Então, eu acredito nela e eu acredito que ela tem esse potencial. E o mínimo que eu posso fazer é devolver à sociedade todo o investimento que eu tive durante a minha vida, que eu nunca pisei nem no cursinho particular que meus pais não tinham condição. A minha vida toda foi dentro da educação pública, desde o meu primeiro passos até o meu último degrau, que foi o doutorado, mas possivelmente vai ser um pós-doutorado daqui a pouco, que já está sendo desenhado, né? Mas o processo educativo, ele tem essa condição, né, de reforçar dentro da gente uma habilidade para toda a vida, né, para toda a vida. Mas a gente precisa também ter essa gestão do tempo, ter esse desprendimento de energia, e ter independência e ter um pensamento criativo, né? Nós temos que ser criativos dentro do processo educacional. E aí eu acho que esse é o ponto de partida, né, para a gente pensar como é possível colocar a educação ambiental e a geografia em prática, né? E para encerrar, só uma frasezinha de Fernando Pessoa, né, que ele diz assim: a recordação é uma traição à natureza, porque a natureza de ontem não é a natureza. O que foi não é nada. E lembrar é não ver. Então, para que a gente realmente não tenha só que lembrar, né, como o mar era bom, como o rio era saudável, como aquela árvore me dava um refresco no dia de calor, nós temos que lutar hoje pela nossa natureza, pela educação ambiental, pela educação de qualidade, pelo nosso povo e pela geografia. E era isso, e novamente, muito obrigada pela oportunidade e pela escuta, né, de vocês nessa noite. Parabéns, muito bom, muito bom. A gente vê que a educação ambiental é muito ampla, né? A amplitude ela mexe com tudo, né? Até com a convivência, como você disse, entre as pessoas. Um ambiente legal é um ambiente onde você, como você disse, né? Gerencia conflitos, né? Tem a gestão de conflitos para que o ambiente ande na tranquilidade. Isso é importantíssimo. Eu abro aí para o pessoal, o nosso pessoal perguntar alguma coisa, algum questionamento. A professora Ricélia, certo? Kleber, que trabalha muito com educação ambiental. Está aberto, Kleber, para você e para qualquer um outro professor que queira, né? Aprender um pouco mais com essa professora 10, que é a Ricélia. Vamos lá. Boa noite. Primeiramente, agradecer muito, né, por esse momento de conhecimento, de aprendizado. Eu acredito que eu estava precisando mesmo, sentindo falta de momentos como esse. Quero agradecer muito a você, professora Ricélia, e ao Ariel Nelson por promover esse momento, né? Eu gostei muito não só do que foi falado, mas principalmente do vídeo, né, que falou sobre diversas coisas, mas dentre eles, ele envolveu o excesso, a questão do consumo, né? É cada vez mais excessivo, mas envolveu também uma questão de espiritualidade, né? Tudo isso atrelado a um tempo, as impressões que a gente deixa nas pessoas, isso é muito firme. A minha especialização é na área de ensino, geografia e sustentabilidade, né? Mas atuar como professor de educação ambiental, para mim está sendo algo muito especial. Eu estou trabalhando com o ensino fundamental 2, e aí o remoto, de certa forma, traz alguns benefícios,
que é a questão de você trazer mais meios de comunicação, um vídeo, né, um jogo online, que hoje em dia a criançada está muito ligada a jogos, e a gente tem que usar isso ao nosso favor. Mas, por outro lado, eu sinto uma grande falta realmente de ter um número maior de pessoas a alcançar. E aí uma pergunta que eu queria fazer é: de que forma eu, na minha disciplina de educação ambiental, eu poderia, de certa forma, atrair não só aqueles alunos que estão ali presentes, mas aqueles outros que têm acesso à internet, mas que não conseguem, porque a educação ambiental na escola que eu ensino é dada no contraturno. E eu sempre estou olhando os grupos, eu vejo muito que, digamos, nas aulas de manhã, que são as aulas da BNCC, português, matemática, existe um público maior. As aulas da base diversificada, do contraturno, têm uma aderência menor. E aí a minha questão é como eu conseguir atingir essas pessoas. E aí ainda reforço, como atingir os pais e as famílias desses alunos. Porque eu acho que eles são peças fundamentais para a educação da criança. Como atingir essas pessoas que poderiam participar e não estão participando? Está aberto, professora. Vai ser assim ou vai fazer bloco e vai respondendo a cada um? Eu acho que assim é melhor, né, professora? Porque fica livre para quem quiser perguntar, questionar alguma coisa. Eu acho melhor, Tá porque bom. talvez demore. Acho que quando demora, aí você já responde aí. Pode responder. Tá, joia. Kleber, assim, o desafio da participação é daquela tomada de consciência também de cada um, né? Mas uma das estratégias, né, que a gente está adotando, inclusive na universidade, né, que esse certo desânimo, né, em relação à juventude, em relação à participação nas aulas, ela parece estar de forma uniformizada, assim, né? Às vezes eu fico pensando, eu não sei se é porque a juventude se perdeu nesse espaço da virtualidade, dos jogos, da ilusão, e parece que chamar eles para a realidade está sendo um pouco difícil, né? Para eles observarem em volta. Mas uma das coisas que eu estou vendo que está surtindo efeito é, por exemplo, eu estou incentivando muito que eles apresentem para a gente práticas, né, diárias, por exemplo, do que cozinha, do que você pode, inclusive, reaproveitar na alimentação. Pronto, você está na sua casa, né? Você tem um melão. Comeu o melão, jogou fora a semente. Agora eu tenho uma vantagem aí, né? Eu tenho o pessoal da engenharia de alimentos, né? Então, eles também nem entendiam muito por que tinha essa disciplina na formação deles. E depois que passa na disciplina, eles começam a ter uma compreensão melhor. Então, a gente começa a imaginar a semente do melão, e aí vale também pesquisas, né? Você hoje tem um mundo na internet, você acha de tudo e começa a entender outras áreas, né? Ela se transforma num leite vegetal. E hoje, se a gente for para esse lado da alimentação alternativa, você vai no supermercado e faz uma tomada de preço de leite vegetal, ele é muito mais caro do que esse outro leite, né? Mesmo que seja em caixinha, né? Sendo da vaca, né? E aí, o valor nutricional desse leite vegetal, ele é altíssimo, além de também estimular todo o sistema digestivo a funcionar melhor. Ele tem várias vitaminas, e nisso eu chamo eles para publicar o passo a passo no TikTok. É aquela fala que eu disse anteriormente, né? Eu nunca imaginei nem eu ter canal no YouTube, nem também estar dizendo aos meus alunos que vá para o TikTok. Mas é o espaço que eles convivem, e é lá que eles se sentem à vontade. E eles fazem um vídeo e depois saem passando, aí comentam, né? Olha, eu estava fazendo esse negócio,
professora, e a minha mãe até ficou assim, dizendo, menina, eu não sabia que isso era tão bom. Eu jogava no lixo pensando que era amargo. Olha para aí, a semente dá um leite doce. Então, a gente começa também a ver que dentro da nossa casa, nós temos condição de fazer coisas pequenas, né? E entrar nesse mundo dos jovens, que a princípio, eu vou ser muito sincera, eu tinha preconceito. Né? Eu não via nada de bom nesse negócio de TikTok. Aqui em casa, inclusive, era uma briga. E aí eu tive que me despir desse preconceito e entender o porquê, o que é atrativo nisso. E como eu posso usar essa ferramenta, né, para ser um canal de divulgação de práticas de educação ambiental. Então, os meninos estão fazendo de tudo, composteira, aquela tamanho pequeno, para a gente colocar na pia da nossa casa. Né? A gente está olhando o dentro da casa, né? O que a gente pode fazer dentro da nossa casa e passar isso como aquele negócio que eles dizem lá, DA, né? Faça você mesmo. Então, nesse processo aí também, eles utilizando essas plataformas. Então, eles colocam no Facebook, eles põem no Instagram, põem no TikTok. Eu coloco também no meu YouTube e assim vai. Então, a gente vendo também a possibilidade de inovar, né, de ter a criatividade a mais e se despir, inclusive, de preconceitos, né, em relação a essas plataformas. Ótimo. É isso aí, é a busca, né, incessante pela educação do aluno. É isso. Eu queria dar boa noite à professora Valquíria, que também é do município de Conde, que também sempre busca trabalhar esse tema educação ambiental em suas aulas, e aceitou o convite e está aí, de pronto, assistindo a sua palestra. Professores, está aberto aí para quem quiser questionar, perguntar mais alguma coisa, a professora Ricélia, certo? Tem mais alguém que queira falar aí, por favor? Pronto, pode fazer, Maíra, pode fazer sua indagação, é importante. Esse momento é um momento dinâmico disso aí, vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu, primeiramente, queria pedir desculpas, né, pelo atraso para chegar, porque eu tenho uma bebezinha de 10 meses. Aí, enfim, me tomou um pouco do tempo. E, infelizmente, professora, eu não pude pegar a sua apresentação do começo, né? Mas, pelo que eu estou vendo aí no grupo, o material vai ser enviado, eu vou olhar com toda a atenção, né? Muito obrigada por se dispor, né, a estar aqui, né, por o seu trabalho para nos auxiliar nessa tarefa árdua que é ser professor de educação básica, sobretudo nesse momento, e com um tema que é tão importante, né, tão rico, tão necessário, na verdade, tão difícil de trabalhar, né, na nossa conjuntura, né, na realidade socioeconômica que o nosso alunado, que o nosso público está inserido, né, porque essa discussão ambiental, né, além da educação, perpassa por uma discussão aí de políticas públicas, né, de qualidade de vida dos alunos, que, infelizmente, deixa muito a desejar, né, e complica ainda mais o nosso trabalho, mas eu acho que como você narrou aí no final, né, quando a gente escolhe a educação, a gente sabe, né, sobretudo a educação pública, a gente tem ciência disso e continua nos embates. E como eu não pude, né, assistir do começo a sua apresentação e me veio à mente, observando aqui, dei uma olhadinha rápida, como eu não peguei do começo, o seu trabalho, né, no seu currículo, e eu queria pedir, na verdade, uma orientação para uma causa que está ocorrendo no bairro em que eu dou aula, né, que é o Renascer. Não sei se outros colegas aqui também trabalham nesse bairro, certo? Trabalho sim. Pronto. Na verdade, porque eu não estou vendo muito esse processo da volta, né, Leonor? Só algumas pessoas trocaram de escola, enfim. Mas em relação a uma luta de algumas pessoas que eu conheço do Renascer, né, do bairro, contra uma incineradora, né, de resíduos que está instalada no bairro. E atormentando a vida dos moradores, né? Do ponto de vista da saúde pública, na questão ambiental em tudo. Eita, perdão, minha filha
está aqui comigo, que eu estou aguardando o pai dela, mas enfim, relevem. Mulher, ligue não, sou mãe também, mãe de 2, tenho um cachorro, daqui a pouco o cachorro late. Mas enfim, eles estão nesse processo de luta, inclusive eu queria convidar, né, vocês que estão aqui presentes, a seguir a página, eu vou colocar aqui, né, que se vocês colocarem, já que a gente falou tanto da importância que se tem hoje, né, por mais que a gente, às vezes, seja resistente, né, tenha esse preconceito, como a professora falou, mas ainda, sobretudo, para o público que a gente trabalha, é uma coisa que atinge, né, as redes sociais. Então, eles têm um Instagram, que é contra a incineradora do Renascer, é uma incineradora que se chama Rifiute, tá? Incineradora de lixos classe A. Eu acho que a classe A que é um tipo de lixo bem poluente, né? Lixo hospitalar, radioativo, pilhas. E essa incineradora começou a funcionar no Renascer a partir de abril, desde abril, se eu não estou equivocada, né? Porque são muitas informações no processo de luta, né? Desse grupo no Renascer, dos moradores. Sem alvará, né? Inicialmente. Depois conseguiram um alvará. Porém, à noite, né, a fumaça, a poluição que sai desse processo de incineração está causando caos, né, para a comunidade. Tem residências ao lado, né, da incineradora. Tanto animais quanto os moradores estão sofrendo com problemas de saúde e desenvolvendo. Inclusive, eu fiquei estarrecida, porque como mãe de uma criança, né, pequena, não só por ser mãe, mas enfim, uma criança de 1 ano, né, está apresentando problemas pulmonares em função desse processo de poluição. Eles estão organizados, já fizeram um ato, né, semana passada, se não me engano. Estão colocando as informações de maneira muito clara nas redes sociais, já entraram em contato, como você bem colocou, esse contato com as mídias locais, né? Já entrou-se em contato, já se passou em mais de um programa televisivo dessa situação. Marcam constantemente, né, o poder público, legislativo e executivo, SUDEMA, e nada acontece, né? Assim, não tem avançado. E pela última atualização, que eu queria, de alguma forma, poder ajudá-los, né? Com orientação, porque sempre é bom, eles estão tomando as providências, as orientações, mas com a última orientação, houve uma reunião com o diretor da incineradora, e ele alegou que a burocracia diz respeito a trâmites burocráticos com o Banco do Nordeste e com a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, né? Que ele não pode dar uma data para sair, que ele tem interesse em sair, mas não pode sair por conta desses trâmites burocráticos, né? E eles evidenciam nas redes sociais, que se vocês seguirem, vocês vão ver, que um alvará de funcionamento pode ser cassado se tiver um prejuízo aí para a comunidade que está inserida. Mas, enfim, as coisas não têm avançado. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma experiência, professora, ou alguma orientação no que pode ser feito, porque, assim, é um tema super importante do ponto de vista do currículo, né, educação ambiental, mas é muito mais valioso a gente tentar orientar e ajudar e contribuir com essas questões na prática, né? Tentar realidade da sociedade, que às vezes a abolição do desmatamento da Amazônia, né, desmatamento do Cerrado. Eu acho que Ricélia deve ter entendido, né, Ricélia, o recado. Entendi, eu acho que Maíra bateu em algum botãozinho aí do celular que inverteu o som. Eu entendi. Maíra, teu som não está saindo legal, não, tá bem baixo. A gente está acompanhando de perto os atingidos pela energia renovável, né, produção de energia a partir de parques eólicos e usinas solares. Na verdade, começou pela Serra da Borborema, né, ali no Junco, São José Sabugi, mas já está no Sertão, já tem Corema, já tem Malta. E é uma coisa que para a população é energia limpa, né? A discussão que chega nos nossos ouvidos. Energia renovável, limpa, sustentável, então é tudo muito bom, né? E, na verdade, a gente está vendo que quando aterriza, né? Quando está nesse
no espaço, no território, no lugar, ele vai causar, sim, impactos, né? E aí é mais ou menos isso que Maíra está falando. Quem vai sentir as dores é quem está morando na localidade, né? Quem está vizinho a esse empreendimento. E uma das coisas, Maíra, que está sendo muito efetiva é a conversa com o Ministério Público. Eu não sei se vocês têm conhecimento do doutor João Godoy, mas ele é uma pessoa muito sensível. E ele, numa causa dessa, ele se junta mesmo e vai até o último instante para, inclusive, manter os princípios da sustentabilidade de fato. Então, é muito importante, né, chamar o Ministério Público, fazer uma denúncia formal a partir da representação da comunidade, né? E aí, quando o Ministério Público chega, tudo muda de conotação, viu? É muito eficiente o trabalho do Ministério Público, principalmente na representação do João Godoy, do doutor João Godoy. Então, eu vejo que uma das alternativas seria esse contato, essa conversa, sabe? Ir ao Ministério Público com esses relatos, com fotografias, com todo esse histórico que já tem na rede social, inclusive, né? Dessa participação social, e ele lá já encaminharia, né, para exatamente ver o que seria possível num curto prazo de tempo, né? A minha orientação para essa situação seria essa. E eu tenho também o representante do Renascer, né? A comunidade, junto, e lá no Ministério Público buscar a resposta, né? Como o Richard já está dizendo aí. É isso aí. Viviane, Janaína, que trabalha em educação ambiental já há um tempo. Tem algum questionamento, alguma pergunta? A nossa professora está aí para responder. Maria Nelson, pergunta eu não tenho, não. Ai, desculpa. Você tem o quê? Diga. Tá me ouvindo? Tudo serve. Não, pergunta mesmo eu não tenho, não. É só agradecer mesmo a participação da professora. Eu fui aluna de Edelcides, eu dei o técnico em recursos, na minha época era recursos naturais, né? Lá no IFPB. Fui aluna de Edelcides também. Eu era professora de educação ambiental até o ano passado, lá no Marizeuda. E não sei se ajuda aí para a Kleber trabalhar com eles, mas eles, agora, quando voltarem às aulas presenciais, né, vai ser bem importante a parte das oficinas, né, eles participavam bastante, eles gostavam muito das oficinas, a gente fez várias oficinas na escola, fez oficina de bijuteria com papel, fez oficina de reaproveitamento de alimentos, a gente fez na Semana do Meio Ambiente, então a gente fez várias receitas com eles, de docinhos com bagaço do caju, de Ana. Então, eles se interessavam bastante. A gente fez um trabalho de campo com eles também, para eles tirarem fotos de problemas ambientais da comunidade. Depois fez uma exposição. Fez uma premiação com eles, levou para o cinema, foi bem legal. Tinha alunos que nunca tinham ido para o cinema. E foi bem interessante também. Então, isso aí vai motivando eles, né? Eu acho que, assim, que o problema maior da gente, né, é essa questão das aulas online mesmo, né? Que acaba, a gente fica muito distante deles, né? Fica complicado trazer eles para perto da gente, né? Mas a partir do momento que a gente voltar agora às aulas presenciais, eu acho que vai melhorar bastante. E aí, não fico muito frustrado com relação a isso, não. Que eles gostam de participar, eles participam bastante das aulas de educação ambiental. Aí, quando voltarem às aulas presenciais, você vai ver que vai melhorar a coisa. E agradecer mesmo a professora, a palestra foi muito boa, a apresentação foi muito boa. Eu acho que a gente vai conseguir trabalhar bastante coisa a partir do nosso retorno agora para as aulas presenciais, se Deus quiser. Tá ok, legal a sua observação. Até hoje, eu não entendo porque assim, a educação ambiental é tão importante e não virou assim não existe assim um profissional assim que passou por uma faculdade, uma ciência sistematizada, legal,
o dito assim, educador ambiental, né? Eu não entendo porque não se aplicou isso ainda. Eu queria, assim, que você colocasse uma observação sobre isso. Arianelson é mais uma das complexidades, né? Eu vejo que o nosso processo mesmo de importância, né, da educação na sociedade é muito pouco, né? Então, vejam, basta mudar de governo e tudo que foi feito no governo anterior, que era o mínimo, aí tende a se desfazer, né, a se desmanchar. E cada um que chegue, a primeira reforma que vai discutir, eu estou falando em nível federal, né, é logo cortar a verba da educação, né, diminuir mais de quê? Se a gente já, muitas vezes, e aí eu digo a vocês, não é privilégio só de quem está no ensino básico, não. Muitas vezes eu tenho que tirar do meu dinheiro para poder fazer uma atividade dentro da universidade, porque a gente não tem o recurso para fazer aquela atividade. Então, é realmente uma profissão, né, uma área que ele está para lá, né? É o que sobra, né? O que sobra é da educação. E aí vem esse descrédito, né? Eu falo das instâncias que estão nas gestões, né? Tanto da gestão de município, de estado, como também federal. E outra coisa também que eu vejo, que é um modo, inclusive, de autoproteção desses grupos dominantes da sociedade, né? Então, a gente tem pessoas que, geração a geração, elas vão sendo privilegiadas porque elas estão numa situação econômica superior às demais, e não é interessante que a educação dê certo, porque aí as pessoas tomam consciência de todo esse processo que a gente viveu, né, desde o período de invasão do nosso país, que eu não digo que é descobrimento de coisa nenhuma, né, foi uma mortandade, foi uma crueldade, o que fizeram com o nosso povo original, mas que também, por exemplo, o que fizeram com outros povos que também vieram, e inclui negros e brancos também, né? Essa semana eu estava vendo um documentário sobre a história da chegada dos italianos aqui no nosso país. Os italianos estavam fugindo da fome, da miséria, da desgraça que estavam vivendo lá na Itália, vieram de forma subhumana, dentro de navios apertados, perdendo gente, e aí se encaixa a história do meu avô, materno, inclusive, né? Ele veio com a mulher e 2 filhos, quando uma menina e um menino, quando chegou aqui em Pernambuco, que era lá em Porto de Galinhas, o porto que atracava os navios, a mulher dele tinha morrido, jogaram ela de cima do navio, e ele ficou sozinho com 2 crianças pequenas para chegar numa terra desconhecida, sem saber o que teria de perspectiva para ele. Naquele desespero, ele pegou a filha e deu para uma mulher. A mulher partiu para o porto do Rio de Janeiro, então eu tenho ainda como se fosse uma tia-avó, né? Que foi lá para o Rio de Janeiro e ninguém sabe dessa mulher, nem de filho, nem se viveu, quem foi a família que acolheu. E ficou meu avô e um filho. E o filho, desde muito pequeno, foi trabalhar de favor no canavial, nas terras de Aliança, aqui no litoral de Pernambuco. E assim, chegou a minha avó, que de outra família também, casou com meu avô, veio minha mãe, e a história é de tristeza, né? E essa história que eu estou contando é da minha família, mas é a história também de quem foi para o sul. Eles não tinham aquela terra, a terra é do Estado. E eles viviam lá em situação de escravos. Então, veja, até mesmo quando a gente para julgar e diz assim, eu já escutei isso, tá certo? Mas você é privilegiada, porque você é branca, uma mulher branca, privilegiada na sociedade. E tá aí, ó, porque teve muita sorte na vida
e conseguiu um posto de destaque porque você já tinha tudo para dar certo. Eu não concordo com essa fala. Eu não concordo com essa fala. Tá certo? Porque a gente tem realmente preconceito muito mais escrachado para negros e para indígenas. Isso é certo. O meu preconceito, ele é mais velado e vem mais forte por eu ser mulher. E não pela minha cor. Isso também é verdade. Mas o processo que nós temos aqui no nosso Brasil, e aí eu recomendo para vocês, leiam um livro chamado Torto Arado, que é do Itamar Vieira Júnior. Ele é, inclusive, geógrafo, só que ele foi para o lado da literatura, baiano, e está escrevendo romance. Ele vai exatamente mostrar para a gente o que foi e o que é esse processo de escravidão multifacetado no nosso país. Né? Que, inclusive, quem era escravo, quando o período da escravidão acabou, virou agricultor familiar. Dentro de uma terra, de quem realmente vivia na terra, nunca teve direito à terra. Então, quando a gente parar para pensar, a gente vai ter que ver esse nosso passado, compreender essa nossa história de dores, muitas dores. E aí, como é interessante que a gente não saiba da nossa história, não compreenda da nossa geografia, não respeita a nossa cultura, valoriza a cultura do Sudeste, valoriza a cultura norte-americana, valorize e diga que preto, pobre, indígena é preguiçoso, é ladrão, nasceu pobre, tem que morrer pobre. E a educação é a única ferramenta que a gente tem para mudar toda essa situação de preconceito. Tanto para a gente tomar consciência dessa nossa vida coletivamente, como também para a gente requerer qualidade de vida, nossos direitos, entrar e saber exatamente qual o caminho dentro da justiça. Eu aciono quem no caso desse? Eu não posso aceitar que a exploração continue. Essas energias renováveis estão chegando aqui e talvez a gente viva mais um novo processo de colonização da época moderna. E, novamente, os governantes estão vendendo nossas terras por nada e sacrificando o nosso povo original que está lá na terra, inclusive plantando para a gente comer, que é a agricultura familiar. E a educação é perigosa. Então, Ariel Nelson, é difícil e vai continuar sendo. Por quê? Quando a gente chega para dizer aos professores que já tem carga horária elevadíssima, já não recebe pelo que realmente deveria receber. Verdade. Que dentro dos seus conteúdos programados, você ainda vai ter que somar educação ambiental? Me diga aí, quem é que quer? É verdade, é complicado. É carga Então, horária você mais. às vezes faz porque você se identifica, você tem uma questão que é outra. E aí você, às vezes, você diz, não, aqui eu posso conciliar, então eu vou colocar aqui. Mas essa parte aí não é para todo mundo ainda. A gente não tem essa consciência coletiva. Verdade. Pois é, Riceia. Muito obrigado. Eu acho que o tempo aqui estourou, né, para a gente, mas dizer a você que... A pessoa fala demais, né, Ariana? Dizer a você que você deu um show. E foi o que eu esperava, né? O que eu esperava, que todos os professores que esperavam. Essa animação, esse avivamento, para que a gente, quando retorne de forma presencial, a gente se sinta estimulado a trabalhar a educação ambiental, certo? Só dando um lembrete aos professores do 9º ano, fiquem assim, trabalhem como é que diz? O SAEB, né? A prova do SAEB, para que os alunos assim façam o melhor. Era só essa indicação da reunião que me faltava eu dizer para você. Mas, no todo, professora, muito obrigado. Eu quero agradecer muito
porque você, assim, de pronto, atendeu o meu pedido. Uma pessoa muito ocupada com você. E parabéns novamente, viu? Ariane, eu sei o que agradeço, viu? Agradeço demais, porque eu sei que tá todo mundo aí cansado depois do dia inteiro. Mas a única coisa que eu gostaria era de pedir a vocês: acreditem nos alunos de vocês, tá certo? Porque eles têm muito e eles podem ser despertados, tocados pelo amor de vocês. E isso transforma a vida, né? Possa ser que a gente, no primeiro momento, a gente não saiba quantos, né? Mas aí, ao longo da caminhada, a gente vai reconhecendo, vai sabendo de uma história ou de outra, e vai vendo que vale a pena o nosso sacrifício, porque realmente é missão. É ser professor é missão. E a gente só é professor porque a gente é muito bom no que a gente faz. Porque se fosse dessa lógica do que o ministro colocou, meu Deus, aí ele realmente ia ver o que seria o terrível, né? Mas a gente faz porque a gente foi tocado e a gente acredita na educação. Então, toquem os alunos de vocês, porque realmente é transformador. Obrigado. E boa noite a todos. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigado, professora. Até a próxima, se Deus Valeu, quiser. obrigada também, tchau. Tchau. Tchau.